De antemão, quero agradecer, na verdade, a Igreja de São Jorge, a Congregação Jorge ontem fez um trabalho muito especial com as crianças de lá. Na oportunidade, a irmã Luísa esteve lá, Luzia, melhor dizendo, Cida, irmão Jair, a família do Augusto, e eu também estive lá. Foi um tempo bem abençoado, das 3 às 5 horas da tarde, graças a Deus não teve chuva, então deu para brincar, as crianças deram para aprender. E o que é mais interessante é que muitas das crianças que vinham no domingo não vieram, mas novas crianças vieram com seus pais, e isso foi muito bom, muito saudável para a igreja de Cristo. E é assim que a igreja começa a crescer, quando ela investe verdadeiramente nas crianças e entende que esse é o processo. Quando verdadeiramente a gente consegue entender que o reino é das crianças, e quando a gente mais instrui elas quando pequena, a probabilidade dela permanecer no caminho do Senhor é muito forte, é muito forte. Verdade é que nem todas as crianças verdadeiramente que começam na igreja permanecem na igreja. Isso é um fato. Mas é um fato também que é uma estatística muito clara que diz que um coração de uma conversão, ela acontece nos primeiros anos de vida dele ou no mais tardar na sua juventude. Passado dos seus 50 anos, isso se torna muito mais difícil uma pessoa se converter. Porque o coração está extremamente duro, está extremamente convencido da sua vida e de que aquilo não vai mais mudar. Então ela está muito segura naquilo que ela já conhece, naquilo que ela vê. E essa é a razão. Não significa dizer que uma pessoa com mais de 50 anos não venha se converter. Ela se converte, lógico. A gente tem casos assim, mais casos. Mas o nível de conversão se torna muito menor. Muito menor. Porque o coração já está endurecido. Muito endurecido. E é isso que a gente conta, porque se existe um lado bom da experiência, é que a gente já viveu muito e sabe que a gente pode continuar vivendo mais, e sabe os erros e os acertos. O jovem não sabe disso. Experimentou muito pouco da vida. Sabe muito pouco da vida. Então ele ainda tem os sonhos dizendo, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo outro, hoje eu tropecei e caí, não, mas amanhã eu já melhoro, ainda continua no mesmo caminho, mas quem é adulto já passou e olhou lá na frente de si, se ele ainda não aprendeu com seus erros. E então o jovem vai fazendo as coisas, na sua imaturidade, e ele vai deixando para trás as coisas do Senhor, vai deixando, porque tem isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que fazer aquilo outro, porque este mundo faz com que a gente feche os olhos para o céu, para a eternidade, para a gente fixar nessa terra. E quanto mais a gente fixa na nossa terra, mais o nosso coração fica angustiado e mais o nosso coração fica ansioso para ter o que essa terra está dizendo que a gente deve ter. E aí, qual é o resultado disso? A gente vai cada vez mais se amarrando neste mundo. Aí a gente vai construindo família, vai crescendo. E no final das contas, a gente já chegou na idade mais adulta, a gente já passou por todos os atropeços que a gente vem, a gente já está aquela voz de experiência que já conhece as coisas. E a palavra de Deus já se tornou para a gente comum. Não toca mais o nosso coração, não mostra mais uma mudança. Quando toca, a gente é capaz de resisti-la. Não, uma hora vai dar certo. Uma hora vai acontecer assim. Uma hora Deus tira e dá um jeito. E aí ele volta de novo para esse mundo, volta de novo a viver dessas coisas. Isso é o que diz uma estatística muito clara. Tempo de conversão é tempo de jovem. E não é à toa que os discípulos de Jesus, todos eles, com exceção de Pedro, era o único que tinha maior de 21 anos de idade. Pedro era o único que tinha 21 anos para cima. Não muito além disso. Talvez no máximo 24 anos. O resto tudo, todos os outros apóstolos que Cristo chamou, estavam na faixa entre 12 a 18 anos. Olha para essa igreja e vê se tem algum 12 a 18 anos. Alguns que estão chegando a 12 anos. Não temos. Isso é preocupante para nós. A gente tem uma igreja criança e uma igreja já envelhecida. Meia madura para envelhecida.
E a gente tem que olhar muito seriamente, porque essa faixa é a faixa que vai transformar essa igreja a dar continuidade. Não são as crianças em si, as crianças estão sendo preparadas para isso. Preparadas. Mas a gente não tem esse grupo entre 12 e 18 anos, entre 12 e 21 anos, onde elas deveriam estar aqui, onde elas deveriam estar aprendendo, onde elas deveriam estar se convertendo, onde elas deveriam estar se firmando no Senhor. Não estão. E aí a gente percebe que a nossa vida, dentro da vida cristã, cada vez é mais difícil um adulto vir para a casa do Senhor, um adulto se converter, porque ele já passou dessa idade, ele já tem uma estrada, ele não é abalado por qualquer coisa como um jovem é abalado. Você pode perceber, um homem de 50 anos, uma mulher de 50 anos que sofre um impacto, que sofre um mal, que sofre alguma tragédia, ele cansa, ele pesa, mas a história dele já é muito grande, então ele suporta a dor. Pela graça de Deus ele suporta, mas ele suporta ainda assim sem a graça do Senhor, sem a graça verdadeira da salvação, de que ele tem uma eternidade toda diante de si. E o jovem não, quando ele sofre um baque, ele lembra da eternidade o mais rápido possível. E é por isso que ele vem de novo para a casa do Senhor, é por isso que ele volta seus olhos para o Senhor. Eu não queria nem falar nisso, mas acho que isso é importante para que a gente entenda que a gente tem que dar um gás agora. Olhar para aqueles que estão perto da gente e falar do amor de Deus com muito mais seriedade do que a gente vem falando. Com muito mais urgência, amados. Muito mais urgência do que a gente está falando. Porque pode ser que esse mundo ainda vá viver ainda uns 100 anos ainda pela frente, nenhum de nós venhamos estar aqui. Mas uns 2 séculos aí na frente, Jesus ainda não veio. Nenhum de nós e nem essas crianças que estão aqui vão estar aqui. Mas se ele vier nessa semana, se ele vier exatamente nessa semana, essa talvez seja a última semana que tu vai encontrar com teus alunos, Tiara. Essa é a última vez que tu vai encontrar com teus patrões, Clarice. Nicinha, talvez seja a última vez que tu vai encontrar com os trabalhadores na tua casa. Cada um de nós temos pessoas que não conhecem do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa. Ela caminha sobre a terra, mas seus pés estão caminhando sobre o inferno. A terra é apenas um tapete. Apenas um tapete, amados. E quem está segurando esse tapete é Deus. Já viu alguém ficar firme num tapete? Enquanto o tapete não se move, a gente anda como se fosse numa rocha. Mas alguém puxar assim, é direto para o inferno. E só eu e você sabe disso. Só eu e você sabe disso. Ah, mas tem outras pessoas que sabem. Não, não sabe. Porque Deus está falando é com a gente, não é com mais ninguém. É com cada um de nós. É por isso que a gente tem de falar, para não deixar nenhuma dúvida para aquela pessoa que entra em contato com a gente, dizendo: tu tem dúvida da tua salvação? Tu tem dúvida de que Deus te salvou? Tu tem dúvida para onde tu vais se tu morreres, se Cristo vier? Tu tem dúvida de que Cristo vai voltar? Eu não sei porque eu estou falando assim, mas queria que você ficasse com essa palavra. Abra sua Bíblia. Livro de 1 Pedro. Capítulo número 3. Verso de número 15. A palavra do Senhor diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A
a gente deve falar, mas como no verso 16 ele diz: faça isso com mansidão e temor, com boa consciência. Boa consciência é a ideia clara de que a gente caminha com o Senhor de maneira íntegra, de maneira reta, de maneira justa, de maneira piedosa. Não de maneira arrogante, como se a gente fosse melhor do que qualquer um, seja para o nosso irmão da fé, ou seja para uma pessoa do mundo que nada conhece do Senhor. Boa consciência de que não há nada em mim que possam dizer e abonar, dizendo: olha, a conduta desse ser é errada, é vergonhosa, é indecente, é imoral. Não, a conduta dessa pessoa, e ele fala por si mesmo, ele diz: boa consciência. Não, eu sei que eu sou um pecador. Cada um de nós sabemos que somos pecadores. E nesse ponto, o apóstolo Pedro está dizendo assim: você reconhece que você é um pecador? Sim, reconheço. Mas reconheço também que eu tenho andado com retidão diante de Deus. Que eu tenho andado com uma vida verdadeiramente que não escandalize meus irmãos. Tenho andado com uma vida que não escandalize o mundo lá fora. Ainda que o meu procedimento escandalize as pessoas. E por que ela escandaliza? Porque eu ando na verdade e eles andam nas trevas. Eu ando na luz e eles andam nas trevas. Eu ando na verdade e eles andam no erro. E como essas duas coisas são antagônicas, uma deve brigar com a outra. Não que a gente vá brigar com as pessoas do mundo, mas o mundo briga conosco porque ele nos odeia. E nos odeia porque Cristo está em nós. Nós somos a luz. E quando esse mundo odeia, ele odeia a pessoa que está em nós. E o nosso proceder reforça exatamente que o Cristo está em nós. Por isso ele odeia, porque a Bíblia diz claramente que o mundo me odeia porque eu testifico dele que suas obras são más. Então a maneira como a gente caminha nessa terra com integridade, com verdade, o mundo deve nos odiar em vez de nos amar. Porque se o mundo está te amando, há um sério ponto de interrogação na vida de nós, na vida de cada um de nós. Porque se o mundo me ama, é porque eu compactuo com as obras dele. É porque eu ando com as obras dele. É porque eu vivo pelas obras deles. Porque quem não anda nessa forma, esse mundo nunca vai nos amar, como ele não amou Cristo. E é isso que ele diz na sua última oração, antes dele ser crucificado. Sabei que o mundo me odeia. O mundo também vai odiar vocês. Porque vocês estão em mim, vocês não são do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amava o que era de vocês. E esse é o ponto. O mundo não vai nos amar. Se o mundo está te amando, é porque você está no mundo. Se o mundo te aplaude, você está no mundo. Se o mundo quer que você caminhe mais com ele, é porque você está no mundo. E o apóstolo diz claramente: olha, porque eles vão pedir a razão da esperança, porque alguma coisa está diferente com esse mundo. E quando essas coisas estão diferentes, o mundo vai perguntar duas coisas: por que tu age assim? Por que tu vive desse jeito? Quando não, ele não pergunta, mas ele tenta te matar. Porque foi isso que fez o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, escrever para a igreja. A igreja estava sendo perseguida, morta, porque o bom procedimento deles destruía a forma como eles viviam. É exatamente ter uma pessoa aqui do meu lado, que é íntegra e reta, mas eu sou corrupto. Mas enquanto essa pessoa está aqui do meu lado, eu não posso fazer nada, porque na hora que eu fizer, ele vai dar o dedão e vai dizer assim: isso está errado. Não é assim que se faz. Então, para eu não ouvir isso, e eu sei que já estou errado, eu não faço. Mas eu odeio essa pessoa. Não porque ela é o que ela é, mas porque o comportamento dela me faz dizer que eu sou errado. Então eu tenho que, ou eu matá-lo, ou tentar removê-lo do meu lado. Foi assim que tentaram fazer com Daniel, e assim vai fazer com tantos outros homens e mulheres que permaneçam na presença do Senhor, para viver uma vida com o Evangelho. Mas nesse ponto, quando o mundo nos odeia, ele diz assim mesmo: presta atenção, você vai falar a este mundo com mansidão, com temor, com graça. Por quê? Porque tu já estiveste nesse outro lado. E Deus usou de graça e mansidão para te trazer para esse lado. Não é com orgulho. Às vezes a gente pode falar com ira, assim como Deus fala conosco com ira.
Mas isso, a ira não remove o amor de Deus para conosco. É porque Ele se ira, é porque Ele nos ama. Para que a gente não caia no erro. Para que a gente não permaneça no erro. E então a gente fala dessa mesma forma, com ira de um lado, mas com mansidão e graça do outro lado. Porque a ideia não é destruição. A ideia é trazer para perto, é trazer de volta ao caminho da sobriedade. Tendo dito isso, vamos olhar a... Oi. Mas é isso que a gente precisa fazer. Precisa fazer. A Escritura é muito maravilhosa quando a gente para meditar nela a respeito das coisas que ela registra para nós. Principalmente a vida de fé, da vida de muitos irmãos, eu vou colocar assim, que é descrita nas Sagradas Escrituras. Se a gente colocar a vida do irmão Ezequias, no caso o rei, ele foi um excelente rei, um dos melhores reis de Israel. Está dentro dos top 5 que a gente pode dizer aqui nos dias de hoje. Ele faz essa oração. Ele faz essa oração depois dele ter vencido uma guerra, se eu não me engano. 38, não, 38. Ele vai vencer a guerra. Ele adoece. Não, é o inverso, 37. Ele vence uma guerra de 1 milhão de soldados etíopes que vêm contra ele. Etíopes? Não, da Síria. 1 milhão de soldados. O povo de Israel era muito pequeno. Era só a tribo de Judá, e então era só Jerusalém que estava circunscrita nesse poderio. Esse exército vem varrendo todas as terras ao redor, todos os reinos, nenhum parou diante deles. Então Senaqueribe manda um mensageiro para o rei. Ó, Ezequias, não te confia nos teus soldados, nem no guarda, nem nessas muralhas, porque nenhum deles, de todos os reinos que a gente passou, eles confiaram e todos foram destruídos. Talvez tu diga que o teu Deus possa fazer alguma coisa, e talvez tu tenha falado para o povo e tenha colocado profetas que o Senhor vai salvar essa nação. Porque todos os deuses das outras nações também falaram isso, e olha, todos os ídolos delas estão no casa do meu templo, do meu Deus, servindo aos seus pés, debaixo dos seus pés, porque nenhum desses deuses caiu, nenhum desses deuses permaneceu, todas as nações foram destruídas. E era como se fosse uma vassoura, ele varrendo tudo. O último império para ser pego, ou o último reinado, era o reinado de Judá. O que sobra? Ezequias ouviu isso, e quando Senaqueribe mandou os mensageiros, ele já está com o exército, prontidão. Ele só manda os mensageiros para dizer, ou tu abaixa os portões, abre os portões, e se submete a mim, ou nós iremos arrasar e não vai sobrar nem reino para ti. Então, Ezequias, ele faz uma oração preciosa, porque ele disse, Senhor, verdade é que eles fizeram tudo o que esse homem está dizendo. Tudo que eles disseram, não teve reino, não teve muralha, não teve exército,
e também não houveram. Os deuses daquelas nações também não permaneceram de pé. Todos foram destruídos pelo Deus dele e pelo exército deles. Mas verdade é que os deuses que eles serviam, essas nações, não eram deuses. Mas agora tu sabes, ó Deus, a afronta que esse povo está fazendo. Olha as cartas deles aqui. Ele entra num templo e faz essa oração. Verdade é que nós não temos força contra essa multidão que vem diante de nós. Mas uma coisa nós temos: nossos olhos estão postos em Ti. Nossos olhos estão completamente colocados no Senhor. Se o Senhor destruir, o que é que a gente pode fazer? A nossa esperança está no Senhor. E a Bíblia é clara que Isaías ele se levanta e dá uma palavra de profecia, e dizendo assim mesmo: essa multidão que está vindo aqui nem vai bater na porta. Naquela mesma noite, a Bíblia declara que Deus diz: envia um anjo e mata 185 mil soldados. Um anjo. Lembra de Eliseu? Um exército sírio foi para pegar um único homem, que era o profeta Eliseu, porque ele sabia todas as estratégias do rei que ia avançar e bater contra Israel, mas Eliseu ouvia os planos do rei e falava para o rei de Israel, disse: olha, o rei da Síria vai atacar aqui, olha, o rei da Síria vai atacar ali, não coloca teus soldados ali, coloca ali. Então ele sempre desbaratava todos os artifícios, ao ponto do rei da Síria dizer assim mesmo: quem de vocês não vai me contar quem é o traidor que está colocando tudo o que a gente fala aqui para o povo de Israel? Porque ele sempre sabe tudo o que acontece. Quem de vocês não vai falar? Vocês são tão inimigos nossos que vocês não vão me dizer quem é o nosso traidor que está no nosso meio aqui? Aí um dos soldados ou um dos oficiais disse: não faça isso, meu rei, nenhum de nós está te traindo. O problema é que tem um profeta em Israel que sabe tudo o que acontece aqui. Deus fala para ele exatamente todos os nossos planos, inclusive os teus planos que tu faz na tua câmara, que nem eu, nem ninguém aqui sabe, lá no teu recinto que tu decide fazer uma determinada coisa, o profeta sabe. Então vamos pegar esse profeta, só tem um jeito: vamos pegar esse profeta, vamos capturar e vamos levá-lo preso. É o único jeito, porque assim Israel não sabe mais nada. O rei da Síria prepara um batalhão para pegar um homem de Deus, e vão atrás dele. Chega exatamente onde ele estava, na cidade, cercam a cidade treme as pernas, porque sabe que ela pode ser morta, toda a cidade, só por causa de um único homem. Quando na manhã seguinte Eliseu se levanta junto com o seu servo Geazim, ele olha o exército tudo cercando a cidade, um exército enorme. Geazim, o que é que ele faz? Desespera, diz: meu senhor, essa multidão de carros e cavaleiros e exército para destruir, para te pegar, estão perdidos, acabou para a gente. Eliseu se levanta e diz assim: Senhor, abre os olhos desse menino, abre os olhos desse moço, para saber que maior é o que está conosco do que estão com eles. O Senhor abriu os olhos, e o que ele viu foi um exército de carros e cavaleiros de fogo, com um número 100 vezes maior do que o exército de humanos que estava vindo contra Eliseu. Porque eu estou contando essa história paralelo com essa. Um anjo matou 185 mil pessoas. Um anjo. O que Eliseu viu? Um exército de anjos, com carros e cavaleiros. Deus precisava fazer tudo isso? Manda um anjo. Um anjo resolve, irmão. Um anjo. Mas Deus resolveu dar para Eliseu uma amostra, para aquele que não via nada, um exército todo, e que não precisava, Deus não precisa de muita gente, irmão. Um anjo resolve o problema todo, de todos os nossos inimigos humanos. Um anjo. E o mais nisso é que a história final não termina aí. Quando Senaqueribe levanta de manhã, são só corpos mortos, não sabe o que aconteceu, só os mortos. Ele pega e volta para a sua terra. E quando ele volta para a sua terra, os seus próprios filhos o matam, e nunca mais ele se levanta contra Israel, ou contra Judá. O capítulo segue e entra na doença de Ezequias. Ezequias resolveu uma
luta e venceu grandemente. Só porque o Senhor, ele se virou para o Senhor e ele ganhou. Quando ele termina a batalha, né, ele adoece. Essa doença dele era para a morte. Ele faz essa oração: Senhor, lembra-te que eu vivi na tua presença com integridade. Lembra-te de mim, Senhor. Isaías volta e diz: vou te acrescentar o quê? 15 anos de vida. E ele deu um sinal. A sombra do relógio de Acácio, tu queres que avance ou retroceda? Avançar é fácil. Porque basta eu esperar que a sombra vai avançar normalmente. Retrocede 10 graus. Então assim será feito. O Sol ou a Terra mudou a sua rotação ou parou. De alguma forma, ele mexeu nos astros, né, geografia? O Sol voltou. A sombra dele. Ele sabia, ele foi recuperado. Capítulo seguinte, sabe o que acontece? Ele melhora, recupera. A Bíblia diz que um exército de Nabucodonosor ficou sabendo de que a doença dele era para a morte, mas que Deus o curou milagrosamente. Envia embaixadores para prestar condolências, para prestar solidariedade, para prestar apoio por ele e gratidão por ele ter recobrado toda a sua saúde. Quando esses mensageiros chegam lá, ele se alegra, traz alguns presentes para eles e esse Ezequias se orgulha. Se envaidece. E quando ele se envaidece, qual é a melhor coisa que a gente faz para a gente que a gente está envaidecido? Para mostrar que a gente é muito bom. O que é que você faria? Tiara. Vamos supor que tu és agora soberba. Está cheia de si. Quando tu está cheia de si, o que é que tu tem para mostrar? Diz aí. O que é que tu poderias mostrar? Para mostrar a tua glória. Qualquer coisa, Tiara, me diz aí. Riqueza, dinheiro. Se tu tem isso, tu mostra, não é? Ó a minha casa. Ó o meu carro. É ou não é? Tito, se tu fosse orgulhoso, soberbo, tu estava andando com o Senhor tudo perfeitinho. Aí de repente teu coração se incha. Não é assim que acontece? O que tu mostraria para eles? Toda a minha grandeza, não é não? Ó o meu carrão aqui. Ó a minha fazenda. Ó esse boi que eu comprei de, sei lá, 30 milhões de dólares. Não sei nem se tem boi de 30 milhões de dólares. Você deve saber desse negócio. Deve ter, não deve ter? Mas aí, foi isso que Ezequias fez. A Bíblia declara que quando o Senhor estava com ele, Deus o abençoou soberanamente. E Deus o curou. E Deus o libertou. Mas o coração dele se envaideceu. E quando ele se envaideceu, ele vai mostrar aquilo que Deus deu como se fosse dele. Né? Aí ele mostra para todas as pessoas. Para esses mensageiros, mostrou toda a riqueza, abriu o depósito dele e disse: ó, esses são os meus tesouros. E esse daqui são um templo. Tudo é de ouro. Mas fez a... Irmãos, a gente nunca sabe para quem a gente está mostrando as coisas. A gente nunca sabe exatamente para quem a gente está mostrando as coisas. A nossa vaidade nos cega a ponto de nos fazer com que a gente mostre para alguém que é o nosso próprio inimigo e que vai nos destruir. Esses mensageiros saíram com o quê? Sabendo de toda a riqueza da terra de Israel. A terra é forte, tem os inimigos, tem uma fortaleza, mas ela não se compara com o nosso exército. Mas tem uma riqueza que vale a pena a gente ir e saquear tudo. Eles voltaram sabendo do tesouro grandioso que havia em Israel. Um povo tão pequenininho, com uma mina de ouro dentro deles. E a gente não saberia nunca se o rei não fosse soberbo. Voltaram. Quando eles estavam indo embora, Isaías está voltando.
Quem eram esses homens? De onde vieram? Ah, de uma terra muito distante, Babilônia. E o que eles viram no terreno? Abri as portas e vi de tudo. Viram tudo o que eu tinha. E até o que eu não tinha. Pois eu te digo, esse reino voltará e levará todas essas coisas. Quando tu morreres, essas coisas vão. Graças a Deus é quando eu morrer. Entende a soberba? Ele não se preocupa consigo, só se preocupa consigo. Vai só quando eu morrer. Se eu morrer, eles que se virem para lá. Enquanto eu morrer, eu vou ter paz, vou ter tudinho, eu não vou ver nenhuma dessa destruição. Mas é tão interessante porque Cristo, ele viu, foi nós, não viu a si mesmo. E aqui eu estou colocando isso porque Decides colocou uma coisa muito séria. A gente coloca uma oração muito séria, muito verdadeira diante de Deus, como Ezequias. Mas se numa hora a gente está falando as coisas mais sérias, mais certas, em um andar que ele andou totalmente com Deus, um dia ele caiu. E quando ele caiu, foi grande a queda dele. É porque a nossa vida não é uma vida de um momento, nem de uma oração. A nossa vida é uma vida constante. Já viu muita gente cair, irmão Jorge? Já viu muita gente que estava caminhando no Senhor durante muito tempo e de repente se foi? E aí a gente fica perguntando, mas por que isso? Passou tanto tempo, agora que está no final da jornada dele, ele vai sair fora? Vai escorregar assim? Por que ele vai fazer isso? Porque aquele que está em pé, vigie. Mas ele não diz aquele, ele diz aquele que pensa. Você tem certeza que você está em pé? Você compreende que você está em pé? Então vigia. Porque se você pensa, é bom que você esteja certo de que você está de pé. Então vigia, amado, para que não caia. Eu falo isso porque às vezes a gente compara orações como essas, como difícil da gente andar, mas a Bíblia não coloca isso, só coloca isso como forma da gente entender de maneira clara que a nossa vida é uma vida constante com Deus. Não pode ser de um dia, não pode ser de 10 anos, não pode ser de 20 anos. A nossa vida é do início até o final. Aquele que perseverar até o fim. Não é. Por isso que a gente tem que ter constância, na certeza que o Senhor está sempre nos ajudando. Pergunta de número 125 do Catecismo diz, a respeito do pão nosso de cada dia, ou seja, da oração do Senhor, a quarta petição é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos entender um pouco a respeito dessa palavra, desse texto, dessa petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a resposta do catecismo, ele diz claramente assim, que quer dizer essa frase? Cuida de nós com tudo o que for necessário ao nosso corpo. Tudo o que for necessário ao nosso corpo. Esse pão não é espiritual. Esse pão é material. Se ele é material, o que é material cuida da matéria. Tudo bem até aí? Então a petição que Cristo está dizendo para nós, quando nós viermos diante de Deus e orarmos, Ele pede que a gente ore para as coisas desta terra, coisas da nossa subsistência, seja um carro, seja uma casa, seja um chinelo, seja a roupa, seja a comida que a gente come, seja uma viagem que a gente tem de fazer, tudo que é responsável a respeito do nosso corpo, que dirige o nosso corpo, que precisa o nosso corpo, devemos pedir. Cuida de nós com tudo o que for necessário ao nosso corpo, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem. A oração é para que Deus possa nos abençoar, para que nós tenhamos certeza de que só Deus é capaz de sustentar cada um de nós. Que Deus é a fonte de todo bem, porque nenhuma dessas coisas que a gente tem hoje, seja uma casa,
Ah, eu me lembro de um tempo que, por causa da vida desregrada do nosso pai, a gente chegou a ter uma dívida muito grande na casa, na habitação. E foi um problema porque o Estado é meio louco, não é? A gente sabe disso, que o Estado é meio louco. Tem horas que ele faz vista grossa para todas as dívidas e faz um perdão enorme. Ora, às vezes ele dá um surto, diz, não, eu vou pegar tudo agora e não vai ter mais nada para ninguém. Não é assim? É assim, o Estado é meio assim, meio louco. E aí o que acontece? Nesse período a gente estava com uma dívida muito grande na casa, porque o papai não pagava a casa, não pagava quase nada, só gastava tudo. Então só sobrava um pouco para a gente comer. Então a gente comia. Vai pagar a dívida? Entre comer e pagar a dívida, o que é que você faz? Compra comida, não tem outro jeito, não vai morrer. Não, principalmente se você tem filhos. E o que aconteceu? Eu já era um pouco mais velho, assim, né, que a gente pode dizer, já tinha um entendimento bastante a respeito das coisas da casa. Estava na faixa da adolescência, assim. E eu via minha mãe realmente angustiada, com medo. Sabe por quê? Porque o Estado começou a fazer uma limpa em todos os devedores. Ele começou a acionar a justiça, né? Porque o Estado não vai tomar casa, ele vai acionar a justiça. E ele acionou a justiça. Quando a gente vê, amada, a dívida está tão grande, como é que a gente vai fazer? E a gente não sabe, corre para um lado, a mãe corria para o outro, tentava fazer e já chorava, desesperado. Sabe por quê? Porque o nosso vizinho havia sido despejado. O caminhão parou na casa, o oficial de justiça chegou, pode tirar todo mundo. Aquelas gritarias, sabe? Para onde eu vou? Quando a mamãe viu isso, aí ela pirou a cabeção dela, pirou mesmo, falando literalmente, ela endoideceu. Por quê? Porque ela estava num nível, está vindo execução para a vida de várias gente naquela área onde a gente morava. E o papai já não sabia mais o que fazer, porque o dinheiro tinha sido gasto. Ele vai sempre ganhar dinheiro, mas o dinheiro que vai ter não tem para fazer ou quitar as dívidas. Aí a mamãe correu atrás, foi. E já descobriu que o nosso imóvel já estava indo para a justiça. E ela tentou de um jeito, tentou de outro. E pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu renegociar todas as dívidas. Iniciar o processo de pagamento novamente. E aí o coração dela descansou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente tem que ter cuidado, porque esse pão nosso é tudo aquilo que nos faz trazer um pouco mais de estabilidade. É muito melhor saber que a gente tem um teto debaixo da cabeça. Sentir a dor de que alguém está morando na rua, irmão, sabe o que é morar na rua? A gente não sabe o que é isso. A gente olha para as pessoas que estão lá na rua e não tem um teto para morar. Ah, mas ele está drogado. Mas não importa, irmão, qual foi a loucura que ele fez para chegar ali. O importante é que ele não tem um teto, ele está desabrigado. E as forças mais simples dessa vida podem matá-lo. E as forças mais simples é a própria natureza. Tu tem um sol e tu não tem onde te abrigar. Tu tem uma chuva e não tem para onde tu correr. Vem um frio, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada, irmãos. O desespero que dá, a aflição que tem. Trocar de casa para casa, aquela outra casa. Está sempre trocando, por quê? Porque está deixando os aluguéis para um lado, não tem que sair porque não tem como pagar, e assim vai caminhando. Necessidade do corpo é ter alguma coisa para estar debaixo da sua cabeça. Para tentar começar a fazer alguma coisa. Mas eu não tenho. Quanto desespero. E quanto no desespero é quando não tem o que comer. Não tem o que vestir. Vamos sair, cadê as coisas? Não tem nada, não tem. Me lembro na Índia, quando a gente estava na Índia, as pessoas têm 2 mudas de roupa. 2 únicas mudas de roupa. Vocês terem uma ideia do que é isso? 2 únicas mudas de roupa. Então a gente vai até os lugares mais normais da Índia, onde o Josafá está trabalhando agora também, que eram esses locais. A gente ia, vocês sabem, a gente tem a mesma visão indiana. Se a gente vai para o médico, a gente não coloca a melhor roupa? É ou não é? Pode ser a pior de todas que tem, mas é a pior das melhores. Não, vou para o médico fazer um exame, irmão, tem que dar pelo menos um pouquinho cheiroso. E troca de roupa, coloca aquela roupa e vai. É assim ou não é? A gente não vai com a pior das nossas roupas.
porque é assim que tem que ir para o médico, né? Então vou ter que colocar uma roupa melhor. E coloca. Na Índia é a mesma coisa. Eles nunca vão para canto nenhum. Não tem diversão, não tem, é pobre, não tem nada para fazer. Mas eles sabem de uma coisa, que algum dia eles vão ter que ir no médico. Então, quando eles vão no médico, eles separam uma única roupa. E essa roupa eles só usam para ir no médico. É uma única roupa só. Então, eles vão, colocam essa roupa, vão no médico, voltam, tiram essa roupa e voltam com a mesma roupa que eles tinham antes. E se a gente tem que passar vários dias, eles vêm com uma roupa, que é a roupa do médico, eles se apresentam no médico, fazem as consultas no médico, eles voltam, são internados. E aí a gente vê no hospital duas roupas. A roupa normal deles, então eles trocam de roupa velha, eles ficam com aquela roupa durante todo o tempo. A roupa sujou, eles tiram, colocam aquela roupa velha, lavam, colocam para secar no hospital, colocam tipo como se fossem uns varais. Eles terminam, secou a roupa, eles tiram essa roupa e voltam de novo com essa roupa. Duas peças. E vão passando a internação todinho assim. Tem mais nada, irmão. Mais nada. Sabe o que é ter duas roupas? E aí, Norby? Difícil para escolher para ir para a igreja, não é não? Duas roupas. Qual é que eu vou? Essa ou essa? Não, mas domingo passado eu fui com essa. Não vou repetir, né? Eu vou com a outra, então. Aí domingo que vem? Não, ano passado eu fui com aquela, né? Então eu vou com a outra. Mas a senhora só tinha um? Só tinha uma única roupa? Não, uma única roupa? Só uma? Mas a senhora só tinha uma roupa? Mas só tinha uma roupa? Não tinha. Tinha outras, não uma outra. Outras. A gente não sabe que é esse nível. A gente não sabe. Não sabe. Mas Jesus falou que se você tem com que comer e vestir, esteja contente. Mas, Senhor, vou ficar contente só com o que comer e o que vestir? Uma única roupa? Duas mudas de roupa? Se você tem o que comer e o que vestir, fique contente. Porque tem gente com 40 pares de sapato, 60 calças, 80 camisas, 400 vestidos. E é infeliz. E é infeliz. Quantas casas tu não entrou assim? Não é não, Clarice? De homens e mulheres ricos. Simplicidade, trabalhando, limpando a casa, limpando o cachorro, limpando. Quando vê a casa, caramba, essa mulher está toda destruída, tendo tudo isso. Porque ela não consegue se alegrar. Porque a nossa vida não constitui nos bens que a gente possui. A vida não é essa. Quando Jesus disse, esteja feliz com o que comer e o que vestir, esteja satisfeito por eu estar aqui e ter dado a vida eterna para ti. Porque essa vida toda vai passar. Se alegre com o que você tem. Se alegre. E é isso que Jesus está nos ensinando a pedir o pão para que a gente entenda que todo bem procede do Senhor. E que sem a sua bênção, nem nosso cuidado e trabalho, nem teus dons são úteis. Faze também com que, por isso, não mais depositemos nossa confiança em qualquer criatura, mas somente em ti. Ele diz exatamente, o pão nosso de cada dia é para que a gente lembre que o Senhor é a única nossa fonte de bem. E que quando a gente lembrar, é para que a gente perceba que tudo aquilo que a gente construiu na nossa vida, e tudo aquilo que os homens construíram e que podem vir a nos ser úteis, elas não serão úteis sem a bênção do Senhor. Eu tenho estudado o livro de Eclesiastes com vocês, e eu sei que eu tenho parado muitas vezes, porque o livro está remoendo muito no meu coração, está remoendo muito no meu coração. E eu parei no capítulo de número 7, e ele é o final de número 6, iniciando o número 7, ele está muito forte na minha vida, então por isso eu tenho parado e não estou conseguindo escrever. Mas no capítulo de número 6, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 6,
o pregador, no caso Salomão, ele está falando para o povo a respeito das coisas que são dessa terra, das coisas que estão abaixo do sol. E todas as coisas que estão abaixo do sol, a perspectiva dele que ele narra é sempre uma perspectiva fora de Deus. É sempre uma perspectiva em que não se leva a consideração totalmente a presença de Deus, a mensagem de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus. É um homem que está vivendo neste mundo, somente para este mundo, nada de Deus. E quando Salomão ele começa a mostrar todas as coisas que acontecem, das coisas piores, inclusive das coisas melhores que acontecem nessa terra, ele sempre diz no final assim: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo é passageiro. No sentido que uma hora tem e agora não tem mais. Irmã Noemi, a senhora ainda tem a sua juventude? A senhora ainda tem a sua juventude? Tem? Como? E não vem com essa não. Não tem nada de mente aqui não. A senhora tem a sua juventude ou não? Lógico que não. A senhora lembra dela, não lembra? Graças a Deus. O irmão Jorge, lembra da sua juventude? O senhor lembra da sua juventude? O senhor tem ela? Mas lembra, né? É o normal, é da natureza nossa mesmo isso. Mas aí eu vou... A mesma acontece com a irmã Leza, né, irmã Leza? A senhora lembra da sua juventude? A senhora tem ela aí? A senhora ainda tem a sua juventude? Só que? A senhora ainda é jovem? Não. A pergunta que eu tenho que fazer para vocês todos é: ela se foi? Passou rápido? Quantos anos o senhor tem? 86, e a senhora? 91. 91 anos, a gente pensa, aqui que a gente é mais um jovem, né? Sim. 91, que longe. Eles chegam no 86, 90 anos, ixi, já se foi. Foi como uma sombra, vaidade. Passou. Mas quando a gente é jovem, nossa, será que eu chego lá aos 90 anos, aos 86? Fica pensando, fica até coçando a cabeça. Será? Não sei não. Mas a gente está jovem. Quando a gente chega lá, caramba, já passou. Parece que foi ontem. Mas o livro de Eclesiastes ele está nos ensinando que isso é vaidade. Passa. E não somente a palavra vaidade tem a ver com que alguma coisa que é fugaz, que é como um vapor que some, mas a palavra vaidade ela vai ter outros sentidos. Uma delas é sem sentido. Outra vaidade, em determinado contexto, é futilidade. É fútil. É inútil outra vez. Então Salomão, em determinados contextos que ele começa a falar a respeito das coisas que acontecem nesse mundo, ele diz, isso é sem sentido. É como correr atrás do vento. Quando você pega o vento, você pegou o vento? Pegou nada, sem substância, sem concreto. Diga. Aí é que está. Esse é o ponto de Salomão. Quando Salomão ele começa a investigar as coisas, a gente está entrando num texto, mas é importante para nós agora. Quando Salomão começa a investigar as coisas, ele começa a pensar nas coisas da vida normal, como um homem qualquer. Só que Salomão recebeu uma sabedoria que nenhum de nós recebeu, por enquanto.
Agora a gente recebe uma sabedoria muito maior, porque Cristo é a nossa sabedoria. Aí o que acontece? Salomão, ele olha e vê as pessoas. Ele disse, poxa, vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Sabe o que Salomão faz? Salomão diz assim mesmo, diz, não, já analisei a vida da Tiara, analisei a vida da Noemi, a vida da Nevinha, da Luzia e do Lecide. Não quero mais saber de analisar a vida dos outros, não. Eu vou experimentar a vida para mim mesmo. Porque eles não são rei. É rei? Mas não. Tiara é a rainha? Não. Então, tem muita coisa que a Tiara vai querer fazer e não vai poder, porque não tem dinheiro. É ou não é? Então, não vale a pena. Eu vou experimentar tudo do bom e do melhor. Vamos supor que a Tiara gostasse de um vinho muito gostoso. Mas todos os vinhos muito gostosos são muito caros. É ou não é? É, não é? Poxa, eu queria tanto vinho, mas só tem aquela borra lá para mim. Então, tem que contentar com isso. Mas Salomão não. Ele é rico, é poderoso. Eu vou querer ter do bom e do melhor. Se é mulher que eu posso ter, eu vou ter todas. Irmãos, isso foi experimento de Salomão. Ele aproveitou todas as coisas da vida e ele teve um propósito pelo qual ele fez isso. A sabedoria dele levou ele a entender isso. Eu quero provar do bom e do melhor dessa terra, não vou deixar nenhuma coisa nos meus olhos. Eu disse, eu quero isso, eu vou ter isso. E por que ele vai fazer isso? Porque ele quer saber duas coisas. Qual é o sentido dessa vida? Para que no final, eu experimentando tudinho e deu o meu veredito, eu possa ensinar o jovem para dizer, jovem, não faça isso. Ou jovem, faça isso. Mas aí que está o Salomão. Espera aí. É temor. Esse é o ponto, seu Jorge. Quando Salomão experimenta tudo isso, Salomão agora na velhice, ele vai escrever Eclesiastes. E quando ele escreve Eclesiastes, ele vai dizer exatamente isso. Eu experimentei tudo. Nada que você queira experimentar que eu não tenha experimentado. Mas eu estou te dando conselho. Se tu fizeres esse caminho, é o quê? Vaidade. Tudo é vaidade. É sem sentido. É futilidade. É correr atrás do vento. No final das tuas contas, tu não terás nada. Porque tu viveste uma vida sem o temor de Deus. Tu vais descobrir que é sem sentido. Eu tive as minhas 1000 mulheres. Não tem sentido. Eu bebi e comi do melhor. Não tem sentido. Eu adquiri riquezas e posse de tudo. Vaidade. É correr atrás do vento. É como se eu fizesse um trabalho exausto e no final eu não tivesse proveito de nada. Mas aí, como Salomão, a palavra de Deus está diante de nós. Quem for sábio, o que é que acontece? Ouve e faz. Mas quem for tolo, ouve o conselho, o que é que faz? Fecha os ouvidos e vai embora. Deixa ele morrer por si próprio. E no livro de Eclesiastes eu falei, Salomão teve uma coisa que muitos não terão. Como o Senhor disse, o jovem quer experimentar por si mesmo. Não é verdade? Mas quantos vão experimentar e não são como Salomão? Que chegam no final e voltam para o Senhor dizendo, realmente isso é fatalidade, isso é futilidade. Vão e lá ficam. Não é assim que acontece? Lá assim que morrem? Lá assim que perecem? Porque não conseguiram ouvir o conselho. Salomão teve a sorte da graça de Deus de ele experimentar com uma loucura e Deus conservar a vida dele para ele retornar de novo à sobriedade. E aqui eu termino dizendo exatamente isso. Quando o livro de Eclesiastes ele está terminando, ou seja, no final do capítulo de número 6, até o verso de número 9, que o Eclesiastes tem 12, acho que são 12 capítulos, se eu não me engano. Nessa metade aqui, no final, ele está numa perspectiva olhando todo mundo, e agora ele vai virar a nova perspectiva olhando essas mesmas coisas sob o temor de Deus. E como os resultados que vão acontecer, mesmo que sejam as mesmas coisas. Porque a vida só vai ter sentido, seja coisa boa, coisa ruim, se a gente tiver o temor de Deus. Lembra do salmista? Foi-me bom ter passado por várias aflições, porque agora eu guardo os teus mandamentos. Foi-me bom. E
a vida de Jó, as situações que acontecem com Jó, as coisas boas que acontecem, ele diz a si mesmo: o Senhor me deu coisas boas, e agora que as coisas mal acontecem, eu vou jogar fora? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida de temor leva a gente a entender as coisas dessa vida, que mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, a gente deve louvar o Senhor e glorificar o Senhor e experimentar que existe alguma coisa boa no temor de Deus, para que Deus faça com que a gente esteja passando aquilo que a gente está passando, porque tem que ter alguma coisa boa, porque a nossa esperança não está nessa terra. Deus está trabalhando no nosso coração para nos transformar, e Deus vai fazer de todas as coisas, sejam coisas boas ou coisas ruins que aconteçam na nossa vida, sempre redundará em coisa boa para nós, porque aprenderemos mais do Senhor, aprenderemos como Jó aprendeu. Antes eu só te conhecia de ouvir. Se ele não passa o que ele passa, ele jamais conheceria o Senhor de ver, por uma experiência real, por uma experiência concreta, uma experiência preciosa. Então, coisas difíceis na nossa vida, mas quem sofre as coisas difíceis, e que não está isento nenhum de nós, irmãos, quem não tiver o temor de Deus, vai se afundar nas coisas, vai achar que tudo é ruim, que ter apenas 2 mudas de roupa é a pior coisa do mundo, e nunca vai estar satisfeito nem com as 400 peças de roupa que possa estar no seu armário, ou no caso que a gente diz agora, é closet, né? Um quarto só para roupa. Essa vaidade de vaidades. Quando alguém não tem nenhuma casa para morar, eu tenho um quarto para guardar roupa, sapato, para me vestir. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade e correr atrás do vento, para que a nossa vida não coloque nossa confiança nas nossas riquezas. Por isso a gente sempre pede o pão nosso, para que Deus nos dê todo o nosso sustento, para que a gente reconheça que aquilo que a gente trabalha procede do Senhor, e do Senhor está nos dando força para adquirir o que a gente tem, e que não é porque a gente adquiriu o que a gente tem, que a gente põe nossa confiança nessas coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome